Olá, tudo bem com você? Que bom, mais uma vez nos encontrarmos para estudarmos a Palavra de Deus. Esse é um momento muito bom para mim. Eu gosto demais de abrir a Bíblia, de estudar a Palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, as suas revelações. E hoje Deus também tem algo importante para você. É bom entendermos os assuntos da Palavra de Deus que tem a ver com a volta de Jesus, com os sinais que nós já falamos nos vídeos anteriores. Agora, sobre um acontecimento importante quando Jesus Cristo voltar. É muito importante entendermos isso também, e eu quero que você compreenda esta verdade da Palavra de Deus. Para isso, nós vamos orar mais uma vez, vamos dar a Bíblia, não é isso? Vamos orar então e buscar de Deus sabedoria para entendermos aquilo que Ele tem a nos dizer neste momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, por nos dar vida e o privilégio de estudar a Tua Palavra. Por favor, Deus querido, fale conosco neste momento, nos ajude a entender esta mensagem para hoje e que nós possamos tomar decisões ao Teu lado para vivermos para o Senhor. Encha-nos, por favor, com Tua graça, encha-nos, por favor, com Tua bondade e salva-nos a todos para o Teu reino. Abençoe todos que estão neste momento assistindo, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, e que eles possam ter paz no coração. Batiza-nos com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, você já sabe, Jesus vai voltar, os sinais nos mostram que Jesus está bem perto, está chegando. Sabe, tem uma coisa que vai acontecer com a volta de Jesus, que não vai ter como você se enganar de que é Jesus que está voltando. Sabe o que é que vai acontecer? Está aqui em 1 Tessalonicenses. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 15 até o verso 17. Diz assim a Bíblia, vamos ler? Ora, ainda vos declaramos por parte da palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Percebe qual é o acontecimento que vai se dar quando Jesus Cristo voltar? Aliás, vai se dar o maior acontecimento da história do universo. Os sepulcros vão se abrir ao comando de Jesus. E aqueles que desceram às sepulturas confiados no sangue do Cordeiro, a Bíblia diz, vão ressuscitar primeiro. Bom, quando você vê algo dizendo primeiro, pode ser que existe um segundo também, não é verdade? Será que vai haver mais de uma ressurreição? Porque aqui diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estão em Cristo vivos serão transformados e juntos serão reunidos para encontrar o Senhor nas nuvens. Quantas ressurreições haverá? Aqui em João, no capítulo 5, Evangelho de João, no capítulo 5, nós encontramos quantas ressurreições haverá. Olha aqui, João, capítulo 5, o verso 28 e o verso 29. Diz assim a palavra de Deus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Veja, a Bíblia diz que haverá duas ressurreições quando Jesus voltar. Fala aqui de duas ressurreições. A primeira acontece com os santos. Eles ressuscitam para a vida. Mas tem uma outra ressurreição que a Bíblia diz que eles ressuscitam não para a vida, mas eles ressuscitam para o juízo. Como é que acontecem essas duas ressurreições? Existe um espaço de tempo entre uma e outra? E para que serve esse espaço de tempo entre uma e outra? Se é que existe, será que a Bíblia nos diz isso? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Sabemos então que vai haver duas ressurreições.
uma ressurreição de pessoas que amam a Jesus, que entregaram a sua vida para Ele, e eles vão ressuscitar para receber a recompensa do bem. E uma ressurreição de pessoas que não aceitaram a Jesus. A Bíblia diz, ímpios que não aceitaram a Jesus, e eles então vão ressuscitar para receber a sentença da morte, a morte eterna. Aquela que não tem mais como voltar a viver, porque hoje todo ser humano que dessa sepultura vai ressuscitar um dia, a Bíblia está dizendo isso. Mas quando Jesus voltar, aqueles que morrerem como consequência da sentença de juízo divino, esses não mais voltarão, deixarão de existir para sempre. Então veja, esses que ressuscitam para o bem, para onde vão? O que a Bíblia diz sobre isso? Apocalipse capítulo 20 e o verso 4. Apocalipse 20 e o verso 4 diz assim, sobre esses que ressuscitam para o bem. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não recebem a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que interessante, aqueles que ressuscitam, primeiro porque creram em Jesus, eles ressuscitam para o bem e eles vão estar com Jesus durante 1000 anos. Vão estar juntos com Jesus, reinando juntos com Jesus durante 1000 anos. Isso quer dizer que eles vão estar no céu com Cristo durante 1000 anos. E o que acontece com aquele grupo que não aceitaram a Jesus, que não colocaram a sua vida nas mãos de Jesus? O que acontece? Quando é que ressuscitam? Olha o verso 5. Os restantes dos mortos, se referindo àqueles que não aceitaram a Jesus, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquela que só os justos ressuscitam e vão com Cristo para o céu e ficam com Ele durante 1000 anos. Enquanto aqui na terra, aqueles que estavam na sepultura e que não amaram a Jesus e que não esperaram por Jesus e que não aceitaram a Jesus, eles permanecem mortos por 1000 anos. Eles só ressuscitam depois que completarem os 1000 anos. Nesse período, como é que vai estar a terra? Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 4, nós temos uma profecia de Jeremias referindo-se a este momento. Jeremias capítulo 4, diz assim a palavra de Deus, só um momentinho. Jeremias capítulo 4, verso 23 até o verso 26. O profeta, recebendo a visão de Deus, declara assim: olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Consegue entender essa visão do profeta Jeremias? Ele está olhando lá para esse período dos 1000 anos. A terra vai estar vazia e sem forma. As cidades todas derribadas. Hoje, lugares, campos férteis, transformados em desertos naquele momento, porque quando Jesus voltar, a terra vai se abalar, terremotos, tudo vai ser destruído, a terra vai estar sem forma e vazia, porque não haverá pastos, não haverá animais e não haverá humanos. A terra vai estar completamente desolada, sozinha, em trevas. E Satanás e os seus anjos, onde é que eles vão estar nesse período de 1000 anos? Apocalipse 20, vamos voltar aqui, verso 1 a 3, olha aqui, Apocalipse 20, verso 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. O anjo veio, acorrentou, aprisionou Satanás no abismo. A ideia aqui do abismo é o planeta Terra, sem forma e vazia, escuro, sem habitantes. E qual é a prisão de Satanás? Circunstancial. Ele não tem seres humanos para poder tentar. Ele não tem mais nada. Ele vai ficar por 1000 anos pensando em toda a maldade que ele fez e então aguardando o juízo final vindo de Deus. Olha o que vai acontecer. Pensemos em 4 grupos de pessoas na face da terra quando Jesus voltar pela primeira vez. Justos vivos, justos mortos. Ímpios vivos, ímpios mortos. Lembra, falamos no vídeo anterior que os ímpios, quando verem Jesus nas nuvens dos céus, vão pedir para morrer porque não podem suportar a glória daquele que está sentado no trono do Cordeiro. E o Cordeiro. Não podem. E enquanto os justos vivos vão estar fugindo, sendo perseguidos e maltratados por eles. E então vai haver o grupo dos justos que desceram à sepultura confiados no sangue do Cordeiro e os ímpios que desceram à sepultura sem ter o seu coração consagrado a Cristo. E já falei que ímpio é aquele que conhece a palavra, mas rejeita a palavra. A Bíblia diz assim, que o homem é maldito por confiar no homem e fazer do seu braço mortal a salvação. Tem gente que confia no que diz as pessoas sobre o que a Bíblia está dizendo e não vão à Bíblia para estudar. A Bíblia é um livro de pesquisa, já falamos sobre isso. Você tem que estudar, se aprofundar, orar e ir com humildade, com sua mente limpa, vazia, sem preconceito sobre a palavra de Deus, para entender e compreender o que a Bíblia quer dizer para você. Então veja, como não tem, os justos vivos são transformados, os justos mortos ressuscitam e juntos são elevados às alturas dos céus, os ímpios mortos continuam mortos por 1000 anos, os ímpios vivos morrem na presença do Senhor Jesus e fica Satanás preso nesse planeta Terra, ele e os seus anjos sozinhos na escuridão, nas trevas, aprisionados aqui sem poder sair por 1000 anos. Só que a Bíblia diz que depois de 1000 anos importa que ele seja solto pouco tempo, será o momento final, pouco tempo. O que é na Bíblia, como a Bíblia nos revela de como é que vai terminar esse período de 1000 anos? O que é que marca o fim desse período de 1000 anos? Aqui no capítulo de Apocalipse, capítulo 21, o verso 2, a Bíblia diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Olha o que acontece, depois que se completarem os 1000 anos, então a cidade santa desce do céu. E quando a cidade santa desce do céu, marca o fim do período de 1000 anos. E quando a cidade santa desce do céu e se encerra o período de 1000 anos, o que acontece com Satanás neste momento? Aqui no capítulo 20, no verso 7 até o verso 9, a Bíblia diz o que acontece. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Satanás é solto da sua prisão, porque quando desce a cidade santa com Jesus, então, ao descer Jesus da cidade santa, os ímpios que estão mortos ressuscitam para o juízo. E Satanás agora vê uma população à sua disposição. E ele sai então para poder conquistar essas pessoas, para atacar a cidade santa, para atacar os servos de Deus novamente, para atacar a Jesus, para tentar fazer da cidade santa a capital do império demoníaco nessa terra. E ele reúne essas pessoas e eles saem em direção da cidade santa para atacar a cidade santa. E então Satanás é solto porque ele volta a tentar as pessoas. Mas sabe o que a Bíblia diz que acontece? Quando eles atacam a cidade santa, desce fogo do céu e os consome a todos. Você consegue entender isso?
desce fogo do céu e consome a todos. Percebe? A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Esses vão para os céus e os justos vivos são transformados e juntos transformados vão para os céus e ficam 1000 anos. Os mortos, os ímpios continuam mortos e os vivos que são ímpios também morrem, ficam mortos. Satanás fica sozinho aqui nessa terra, vazio e sem forma, preso pelas circunstâncias, não tem o que fazer, não pode sair daqui, ficam em trevas ele e seus anjos 1000 anos. Então, quando completa os 1000 anos, a cidade santa desce, os ímpios ressuscitam, Satanás se vê solto, se vê livre, e então vai agora atrás dos grandes líderes que esse mundo já teve, que causou tanta morte, tanta dor e carnificina por todos os lados, e conquista a liderança dessas pessoas para regimentar toda a população mundial, atacar os santos do Senhor e fazer com que eles conquistem a terra santa do Senhor. Mas desce fogo do céu e os consome. Muito bem. Acabou tudo? É assim? Consome todas as coisas, consome os ímpios. E o que acontece agora? O que está preparado para os santos depois desse período de 1000 anos? Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, nos diz, olha, 2 Pedro 3, vamos aqui. 2 Pedro 3, e o verso 13, diz assim: nós, porém, nós quem? Os santos, os que estão com Jesus, os que foram salvos por Ele, que aceitaram a salvação. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O que acontece com os santos? Eles esperam o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês, vou preparar uma morada. E então agora eles esperam essa nova terra, esse novo céu, onde não existe mais morte, mais dor, mais sofrimento, mais angústia, onde todas as coisas ruins deixarão de existir. E então viverão e reinarão com Cristo, não mais por 1000 anos, mas por toda a eternidade. Não é legal isso? Não é maravilhoso saber disso? Não é interessante como a palavra de Deus nos revela as verdades que nos projetam lá para o futuro? Por isso, queridos, vale a pena hoje ser fiel a Deus. Por isso, vale a pena ser fiel a Cristo agora. Vale a pena estudar a palavra, vale a pena acreditar na palavra, vale a pena acreditar em Jesus, vale a pena entregar a sua vida para Ele, vale a pena estar com Jesus hoje, vale a pena perder coisas nesse mundo para ganhar a eternidade, vale a pena você trocar tudo por Cristo. Paulo dizia que ele tinha tudo nessa terra como refúgio por Cristo Jesus. Muitas pessoas trocam hoje a comunhão com Jesus, a vida com Jesus, por aquilo que este mundo pode lhe oferecer. Ok, você pode ter uma vida legal até nessa terra, com as luzes, com os holofotes, mas quando Jesus voltar, não vai ter mais nada. E eu digo para você, não compensa trocar 70, 80 anos, e às vezes com muitas dificuldades, 90, alguns chegam a 100, com raros casos de sofrimento, de dor, de lutas. Trocar isso para não viver a eternidade. Permanecer aqui, viver com esses momentos de vida sem viver a eternidade. Eu acho que compensa trocar os momentos ruins aqui pela eternidade com Cristo nos céus. Isso você faz aceitando a Jesus como Senhor e como Salvador na sua vida. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Diga para Ele ser o Senhor da sua vida. Mas não fique restringindo as coisas. Se a palavra de Deus falar para você fazer alguma coisa, faça. Se a palavra de Deus falar para você não fazer, não faça. Creia na palavra, viva por ela, viva por Cristo. E você vai ter paz no seu coração nesse mundo de trevas, de escuridão, de problemas, de pecados. E quando Jesus voltar, você vai viver a eternidade com Ele. E então, na pátria nova que Ele prometeu para mim e para você. Você quer isso na sua vida? Quer isso para a sua esposa, para o seu esposo? Quer isso para os seus filhos? Quer isso para os seus parentes, para os seus amigos? Então, viva uma experiência com Cristo e transmita para eles esta experiência de viver com Jesus, aguardando, esperançoso e confiante na palavra de Deus, o cumprimento da promessa do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus possa te abençoar nessa sua decisão. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor e pela salvação que nós temos em Jesus. Nós te louvamos por esses momentos que passamos aqui estudando a tua palavra, as revelações das Sagradas Escrituras. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe para que possamos, através do conhecimento da tua palavra, tomar as decisões acertadas. Nós queremos viver a eternidade. Nós não queremos viver neste mundo sofrendo, sem esperança e depois não ter mais nada na nossa vida. Nós queremos, mesmo que passemos pelos sofrimentos dessa terra, mas vivemos com a alegria, a certeza e a esperança de que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Nós queremos participar, se estivermos mortos, da primeira ressurreição, aquela que vai estar com Cristo por 1000 anos, depois pela eternidade. E se estivermos vivos, não queremos ceder ao inimigo, nós queremos ter o nosso coração entregues ao Senhor, nossa vida dedicada ao Senhor, para que possamos viver para a tua honra e para a tua glória. Por favor, nos receba a decisão da tua filhinha, do teu filhinho, da decisão que tomaram agora de servir ao Senhor, de estar ao lado do Senhor e de viver para o Senhor. Receba o nosso coração e a nossa entrega. Obrigado mais uma vez por responder esta oração, porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que haja paz no seu coração, que a sua família experimente as bênçãos de servir ao Senhor Jesus. Fique com Deus.